Olá, estamos aqui iniciando mais um podcast do Movimento Influenciar. E a minha alegria, a minha satisfação em ter vocês conosco em mais um episódio do nosso podcast. Aqui comigo, meu companheiro de guerra, de batalha, pastor e professor Ignaldo Hélio. Satisfação tê-lo conosco. Satisfação é minha e sempre é uma satisfação nós trabalharmos isso que nós queremos, mostrar o quanto que nós temos condições de influenciar de uma forma muito positiva a nossa sociedade, né? Então, para mim sempre um prazer, sempre pessoas bem gabaritadas, capacitadas e que também acrescentam muita coisa na nossa vida. É um prazer muito grande. O prazer é nosso. E olha, acho que é importante a gente sempre começar o nosso podcast falando um pouquinho só sobre o que é o movimento, né? O movimento Influenciar, a nossa intenção é trazer informações de qualidade, trazer informações que te levem a raciocinar sobre o momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento muito difícil, uma guerra, uma polarização muito grande aí entre a direita, entre a esquerda que se caracteriza e se batiza como progressista, e do outro lado, a direita, que a imprensa caracteriza como extrema direita, simplesmente por terem valores conservadores, né? A esquerda, por sua vez, é bastante agressiva, com um discurso de ódio muito grande, uma intolerância muito grande contra aqueles que se dizem conservadores, mas nesta guerra de rótulos, eles estão rotulando a direita como extrema-direita, discurso de ódio, inverte-se o discurso, ou seja, eu falo aquilo que eu sou, porque aí você vai pensar que o outro é que é, né? Então, é essa lógica que nós estamos vivendo. E o Movimento Influenciar tem essa busca, a busca de levar você a entender o que é a política, levar você a uma conscientização da sociedade, e temos conduzido o Movimento Influenciar com 3 pilares. O primeiro deles, a indignação, ou seja, nos indignarmos com tudo que está acontecendo. Então, muita informação que nós temos trazido, tanto no Movimento Influenciar, como no Questão de Opinião, como também no Central Antimarxismo, que inauguramos recentemente um novo episódio toda quarta-feira, e você participando ao vivo. Então, tem sido muito bom nós caminharmos. Então, o primeiro caminho é a indignação. A partir da indignação, um posicionamento. Ou seja, o que eu faço com a minha indignação? A partir da indignação, qual é o meu posicionamento? E a partir do posicionamento, o influenciar outras pessoas. Então, o nosso objetivo, sim, é te influenciar com notícias boas, te influenciar com coisas boas que certamente vai nos trazer aí ao crescimento. Ok, Ignaldo? Acertei? Acertou, e nós precisamos fazer um convite para você, que se você ainda não é inscrito no canal, você já se inscreva no canal. E se você já é inscrito, aproveita, pega esse link, passa para outra pessoa, convida a pessoa para assistir aqui os vídeos, para assistir toda a programação do Movimento Influenciar, e também lá no Instagram, @Movimento Influenciar. Também se inscreva lá no Instagram, que você vai estar informado de tudo aquilo que a gente for colocar aqui na mesa. E pode ter certeza que o nosso desejo aqui é trazer pessoas que vão fornecer conteúdos que vão ajudar a nós nessa tarefa de influenciar. Bom, então vamos apresentar aí o nosso convidado, e eu vou dar honra ao Ignaldo para apresentar aí o nosso convidado de hoje. Eu quero apresentar aqui o Dr. Cristóvão do Espírito Santo, advogado ali de Goiânia, pastor e advogado, e eu quero dizer assim que é uma alegria muito grande para mim. O Dr. Cristóvão é um companheiro de batalhas, fizemos programas juntos lá em Goiânia, nas rádios de Goiânia, foi o prefaciador do meu livro Marxismo Selvagem, e eu só posso dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco, porque eu sei que é uma pessoa que tem a visão conservadora e que compreende. Eu acho que é muito importante para vocês que vão acompanhar aqui esse programa. Ele compreende e entende muito bem o que está acontecendo, o que a esquerda faz, como que ela atua, como que ela, de alguma maneira, fecha, né, a liberdade de expressão. Bem-vindo, Dr. Cristóvão. É uma alegria ter você aqui com a gente. Olá, meus amigos. É uma honra estar aqui com vocês. É um privilégio, realmente. Parabéns pelo Influenciar, iniciativa extremamente importante, inédita, não temos de nada parecido no Brasil, e que Deus os abençoe nesse propósito, né? Nossa luta contra a carne e o sangue, mas contra principados e dominadores, a gente sabe bem disso. Que Deus abençoe esse programa, abençoe as suas vidas. Maravilha. Bom, doutor, prazer receber o senhor aqui, né? A gente tem já tido aí uma caminhada no Questão de Opinião, e eu começaria perguntando para o Dr. Cristóvão, quem é o Dr. Cristóvão? Ou seja, o senhor se apresentar. Quem é o Dr. Cristóvão na fila do pão, né? Como diz aí o mineiro. Quem é o Dr. Cristóvão na fila do pão? Vamos lá.
eu raramente faço isso, a não ser quando sou provocado. Eu tenho uma frase que eu admiro muito, diz o seguinte: o pastor, ele é um mendigo ensinando a outros mendigos onde está o pão da vida. É assim que eu me defino. Mas do ponto de vista secular, profissional, eu sou advogado, pós-graduado em Direito Tributário, fui durante algum tempo assessor do Concílio Mundial das Igrejas de Cristo nos Estados Unidos, lá em Nashville. Eu fazia a tradução, era intérprete das comitivas brasileiras que participavam de eventos nos Estados Unidos. Ganhei muita experiência ali convivendo, né, com essa visão mais global de igreja. E como advogado atuante aqui no meu estado, na área tributária, advoguei para grandes empresas também. Mas eu acho que Deus me deu o ministério mais importante nesse momento, que é justamente ajudar, assim como vocês, a tirar a escama dos olhos de muitos e passar a advogar pela humanidade. Porque o que nós estamos vivendo é isso. O que nós estamos vivendo é uma guerra contra a humanidade, uma guerra contra o homem comum, que está influenciando tudo, em todas as áreas, inclusive no direito. Maravilha. Então, já aproveitar, já que o senhor falou do direito, e perguntar para o senhor o seguinte: com relação à justiça no Brasil hoje, como o senhor enxerga a justiça no Brasil hoje, principalmente nesse momento em que a gente vê aí uma guerra, né, do Supremo Tribunal Federal, todo esse posicionamento que nós temos visto aí com relação ao presidente da República? Como que o senhor enxerga a justiça no Brasil? Vamos lá. Para entender a questão da justiça, nós precisamos entender qual foi o processo histórico. Nós estamos há mais de 6 décadas, pelo menos, tendo as universidades, as instituições de ensino, inclusive as faculdades de direito, pelo menos nos últimos 20 anos, formando militantes políticos, né, de mentalidade revolucionária, militantes de esquerda, que vão ocupar postos públicos, vão prestar concurso, serão delegados, serão promotores, serão juízes, chegarão aos tribunais superiores e vão querer impor a sua cosmovisão no direito. E é exatamente o que já está acontecendo. Nós já começamos a ver, de uns anos para cá, decisões estapafúrdias. E não é só do Supremo, não. Você vê decisões na área criminal que são um verdadeiro convite para o crime. Você vê decisões na área civil que são um verdadeiro convite para o fim da propriedade privada. Então nós percebemos que essa militância, que ficava restrita ao círculo acadêmico, ela passa a ocupar espaços importantes no direito, nas instituições jurídicas, e acaba influenciando o curso das decisões judiciais. Isso já é sentido, já é observado em vários estados, infelizmente. Na verdade, Ignaldo, o que a gente percebe é que a gente vê uma militância de esquerda em todas as instâncias, né? A gente tem falado hoje da questão aí, do que a gente tem visto, Daniel Silveira e tantos outros casos. A gente falou da educação com o professor Itamar, né, falando sobre a questão de como a esquerda ela se enraizou na educação e hoje nos ambientes acadêmicos, na faculdade. E a gente vê pela fala aí do doutor Cristóvão que na área jurídica, ou seja, na área do direito, os juízes também se tornaram... Claro que a gente não pode generalizar, né? Mas os juízes se tornaram militantes de uma causa? A gente pode generalizar... porque, de fato, você tem pessoas que resistem. Eu, inclusive, falando disso, às vezes foi, de alguma maneira, corrigido. Olha, você está falando da educação, mas eu sou professor e eu não sou desse jeito. E, realmente, nós sabemos que há pessoas que têm resistido a isso. E o que nós temos é uma minoria, não é uma maioria, mas é uma minoria estratégica, é uma minoria barulhenta que sabe agir, que sabe fazer e acaba influenciando mais do que a maioria. Então, em todas as instâncias, seja ela na questão da educação, a gente fala das universidades, mas as escolas também, porque eles saem das universidades e vão dar aula em escola, né? Uhum. Então, como ele disse aqui, né? Ele sai da faculdade de Direito, ele não vai para o STF. Ele vai para outras instâncias. Ouvindo você falar aqui, doutor Cristóvão, lembrei de um caso isso no Rio Grande do Sul, que o rapaz foi preso com arma, né? E não tinha porte de arma. E aí ele foi interrogado porque que ele tinha uma arma se ele não tinha porte de arma. E ele disse o seguinte, que ele trabalhava no tráfico de drogas e que ele precisava de arma, porque a outra facção estão em inimizade e ele corria risco. Então ele usava a arma para se proteger. E o juiz considerou que era aceitável e deixou aquela pessoa trabalhando no tráfico com a arma para se proteger. Ou seja, um absurdo, Um absurdo. Né? Um absurdo. Que é isso que ele falou. Cristóvão, tem uns absurdos e aí você percebe, então, uma mentalidade muito ruim sendo plantada aí, né?
E aí, essa tônica que o senhor acabou de comentar acaba entrando naquela lógica, inclusive está sendo aprovado na Câmara Federal, a questão do Estatuto da Vítima. Então, agora o Congresso Nacional, o Congresso Federal, a Câmara Federal, está discutindo o Estatuto da Vítima. Por quê? Porque, infelizmente, até isso está invertido. Né? Ou seja, uma pessoa que vai lá e assalta, existe um projeto de uma deputada do PT em que ela diz que roubos de menor poder ofensivo, que essa pessoa estaria liberada, ou seja, de valores menores. Aí a gente lembra da frase do grande líder da esquerda, né? Que hoje dizem as pesquisas que está em primeiro lugar, nas pesquisas, que ganha no segundo turno de qualquer candidato que vier contra ele, que diz que, poxa, eu tô cansado de ver uma pessoa que rouba um celular ser preso só porque roubou um celular para comer. Não, ele roubou, e ele fala assim, roubou um celular para tomar uma cervejinha com os amigos à noite. Ou seja, e aí detalhe, ele é considerado como vítima da sociedade. Como que o doutor Cristóvão enxerga isso, né? Na questão do direito. Há essa militância, doutor Cristóvão, esse ativismo com relação a considerar o bandido como vítima, como foi o caso das drogas lá na manga, a cocaína em manga, e aí o juiz foi lá e derrubou tudo porque não tinha mandado. Ou seja, como é que o senhor enxerga isso? Como nós temos conversado aqui, a questão é grave e pior, ela não é só no Brasil, isso é global, isso é no mundo inteiro. Esse exemplo que vocês citaram, do roubo de pequeno valor, de menor monta, como se fala em direito, ele é uma estratégia que está sendo usada em vários países, por juízes revolucionários, promotores revolucionários. Vou dar um exemplo. Lá em São Francisco, por exemplo, abaixo de $1.000, você pode furtar qualquer estabelecimento, porque os promotores locais que foram eleitos lá, a promotoria eleita em vários estados americanos, eleita com dinheiro da Open Society, com dinheiro do George Soros, esse famoso senhor, né, George Soros, esses promotores que defendem esse tipo de tese não vão processar casas abaixo de $1.000. O que está ocorrendo em São Francisco, por exemplo, na Califórnia? As grandes redes de farmácias, CVS, Walgreens, estão deixando a Califórnia, já fecharam dezenas de lojas, porque é impossível trabalhar desse jeito. Agora, por que se faz isso? Por que se tem essa mentalidade? Porque quer usar o criminoso como uma espécie de agente revolucionário, para fazer revolução mesmo, revolução socialista, para impor o governo totalitário a partir do crime. Então, essa aliança espúria entre o crime organizado, a política, acabando por abarcar também o poder judiciário muitas vezes, em vários países, ela é extremamente nociva e está acontecendo em vários lugares. No México, por exemplo, que já é um narco-estado consolidado, o governo de Obrador, logo no início do seu mandato, declarou o fim da guerra ao tráfico como se eles tivessem vencido. Quando, na verdade, o que ele decreta é o fim do esforço de Estado contra o narcotráfico. Hoje o México é um narco-estado. Vários estados brasileiros também o são. E, infelizmente, políticos são influenciados por isso, quer seja por dinheiro, quer seja por interesse ideológico, e acabam defendendo essas plataformas absurdas que só trazem prejuízo à sociedade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque um dos assuntos que eu estudo muito marxismo, eu vou no marxismo ali no seu aspecto filosófico. E eu sei que você também estuda, doutor Cristóvão. Essa mentalidade, ela seria fruto do seguinte pensamento, de que o mal não está no ser humano, o mal está no sistema. Esse sistema é ruim, então quando a pessoa comete algum crime, ela cometeu esse crime não porque ela tenha feito uma escolha individual. Ela cometeu esse crime porque o próprio sistema está errado, então ele se torna uma vítima desse sistema. É assim que ele pensa, porque essa é a visão que o marxismo ele passa. Então isso reflete, né, nessa questão jurídica de ver o indivíduo criminoso como um mero resultado, um resultado óbvio do sistema. E aí também a própria ideia de dar uma margem onde a pessoa pode roubar, seria uma tentativa de equilibrar esse sistema iníquo, né? O sistema está errado, então vamos dar um equilíbrio aqui, ele pode roubar. Seria isso fruto do pensamento marxista? O senhor vê dessa maneira? Deixa eu aproveitar e só acrescentar aqui, doutor Cristóvão, nessa questão da vítima, então. Se o assaltante, se o bandido que deu um tiro matou uma pessoa, isso aconteceu agora recentemente, aí tá nas mídias sociais, um rapaz fantasiado de motoboy, né? Inclusive aquela malinha atrás, ele vai lá e dá um tiro no rapaz na frente da namorada.
Né? Então, se ele é vítima da sociedade, e quem tomou o tiro é o quê? Porque se ele é a vítima, o outro é o quê? Aí não vira, já que o senhor é da área do direito tributário, uma bitributação ou uma bivitimização? Tá, não, os dois são vítimas. Quem atirou é vítima e o outro é vítima também? Doutor Cristóvão. Vamos lá. Você citou o marxismo, Ignaldo. Na verdade, o Marx, que tinha formação jurídica, não é? Ninguém pode negar que era um homem inteligente, só que inteligente para o mal. Ele defendia a seguinte tese: ele tinha muito desprezo por criminosos, prostitutas, homossexuais. Ele tinha muito desprezo. Ele chamava em alemão de Lupenproletariado, que era esse proletariado inferior, não é? Como eu citei, prostitutas, ladrões, criminosos. E ele achava que a revolução se daria pelo proletariado. Só que o capitalismo, já no século XIX, quando começam as ideias marxistas, ele começa a gerar riqueza no mundo inteiro, a tirar as pessoas da miséria, e os trabalhadores, os operários, o proletário, que ele tanto imaginava como que seriam os agentes revolucionários, começam a abraçar o capitalismo com fervor e criam um problema para o marxismo. E o marxismo, portanto, mais recentemente, se volta para o lupenproletariado, para esse proletariado de baixo nível, né? E começa a usá-los como agentes revolucionários. Na verdade, eles vão defender essa ideia absurda que nós citamos aqui, né, do crime famélico ou do crime de menor potencial ofensivo. Eles vão defender essa ideia absurda enquanto não fizer a revolução. Porque depois que fizer a revolução, eu citei esses dias aqui no programa aqui da Rádio Vida, eu citei um exemplo, durante o regime soviético, se um engenheiro errasse um cálculo, que é normal acontecer, ele era preso por 10 anos no Gulag. Então havia um rigor depois da revolução contra todos, até contra os criminosos. Então isso é só até fazer a revolução. Porque na verdade eles não estão preocupados com essas pessoas. Isso é só uma cortina de fumaça, o americano chama de gaslighting, é só uma cortina de fumaça para implementar a revolução. Uma vez ela se consumando, essas pessoas serão duramente reprimidas. Até porque o marxismo sempre teve um desprezo por essa categoria de pessoas. Agora, eu volto a dizer, essa situação é de formação de meios revolucionários para derrubar o sistema. Quando você começa a permitir furtos abaixo de $1.000, como é nos Estados Unidos, eu estou dando um recado que é o seguinte: eu vou destruir o direito de propriedade a partir desse tipo de medida. E vou cada vez mais, em alguns países, como na Venezuela, os agentes de Estado entravam na casa das pessoas, tiravam as famílias e colocavam 5 famílias no lugar, dizendo que a casa pertencia também ao Estado. Então, quer dizer, você vai rompendo o direito de propriedade com pequenas medidas gradativas até que ele seja destruído por completo. Isso é revolução socialista, que é o que está em andamento no mundo sem que as pessoas percebam. Eu ouvindo aí o Dr. Cristóvão falando, é óbvio que o que eu vou falar aqui não é uma informação oficial, né? Mas é uma informação de uma pessoa que viveu na Venezuela, por mais de 40 anos, viu essa transição acontecendo lá, esteve morando conosco ali um tempo, e ela falou o seguinte, que durante esse período agora todo, o que eles fizeram? Eles soltaram os criminosos, soltaram os criminosos. Com que finalidade? Esses criminosos tinham a finalidade de matar mesmo, de fato atacar qualquer pessoa nessas manifestações contra o governo. Então, muita gente morreu nessas manifestações contra o governo, não foi nem na mão da polícia, era na mão dessas pessoas que eles soltaram justamente para isso. Então, acho que o que o Dr. Cristóvão também quer colocar aqui, porque a ideia deles esse caos é bom. Porque o caos possibilita ele a impor mais a vontade dele, a impor mais a autoridade do Estado sobre tudo. E, de fato, essas pessoas que hoje são usadas, amanhã elas não são nada. Porque o que vai valer é aquela classe ideológica que está ali no controle, que está fazendo as coisas. O senhor comentou isso aí, eu me lembrei de um videozinho que eu vi recentemente sobre o Chile. Então eu vi um vídeo na internet, então também não tenho como afirmar, eu vou até pesquisar sobre o assunto, mas que no Chile já há política do desarmamento. Detalhe, desarmamento das forças militares, ou seja, os policiais não andam mais armados. E o vídeo é agoniante de você ver o vídeo, porque estão 2 policiais, eles pegaram um jovem que tinha furtado uma bolsa, o policial vai lá e pega a bolsa, vai pegar a bolsa dele, ele joga para um outro menino, o rapaz pega a bolsa e sai correndo, o outro policial tenta pegar e não consegue. Nisso que ele está ali prendendo esse cidadão, vem um outro rapaz, ele só mira e dá.
Ele deu um murro no policial e começou a agredir o policial. Moral da história, foi todo mundo embora e os policiais agredidos ficaram olhando pro lado. Ou seja, é exatamente essa política que transforma tudo em caos com a falsa sensação de que não, estou fazendo isso é para te proteger. Então, para proteger, as pessoas têm que estar desarmadas. Né? Aí vem a política do desarmamento e assim por diante. Mas voltando aqui com o Dr. Cristóvão, fechando essas aspas, a gente já falou um pouco aqui sobre a questão aí da influência do pensamento esquerdista no judiciário, na questão jurídica. O senhor acredita que isso está cada vez mais avançando? Os posicionamentos, por exemplo, eu não quero aqui focar obrigatoriamente no Supremo Tribunal Federal, mas esses posicionamentos do Supremo, como por exemplo, a anulação dos processos do ex-presidente Lula, já é uma tendência, e aí eu não falo só, o senhor comentou aí do mundo todo, eu não falo só do Brasil não, porque recentemente a ONU também considera o posicionamento do Sérgio Moro como parcial. Um movimento que não influencia em nada aqui no Brasil, mas queira ou não, uma ONU dizendo isso, fortalece o discurso da esquerda de dizer assim, não, tá vendo? Ó, o judiciário inocentou. Lula é inocente. Como que o senhor enxerga isso? Não, na verdade, esse candidato que você fez referência, que para mim é inominável, eu prefiro nem citar o nome dele, esse senhor, ele simplesmente reflete a vontade de um sistema global que quer se apossar da joia da coroa no momento, que é o Brasil. O Brasil é um país que alimenta 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Sem o Brasil não existe nova ordem mundial. É impossível a nova ordem mundial sem o Brasil. Existe um obstáculo, que é o atual governo que está em âmbito federal. Esse obstáculo tem que ser removido e, nesse momento, o candidato que interessa às elites globais é o senhor que você fez referência. Essa que é a realidade. Então, assim, na verdade, o que nós estamos vendo no Brasil é um jogo muito maior, envolvendo também a Suprema Corte, envolvendo várias questões, várias instituições que já estão aparelhadas há décadas no Brasil, só que agora não estão tendo mais o pudor, né, de mostrar a que vieram, e que tem um propósito claro de abraçar essa nova ordem internacional e fazer do Brasil mais uma peça nesse jogo. Existe uma resistência no momento que tem que ser vencida, e eles farão tudo, moverão céus e terra no mundo inteiro para tanto. Com relação à Suprema Corte brasileira, eu queria, como eu disse mais cedo, isso infelizmente tende a se agravar e é um fenômeno mundial. Tem um pensador americano chamado Mark Levin, ele escreveu um livro que é muito interessante, chamado Men in Black, How the Supreme Court is Destroying America, quer dizer, os homens de preto, que são aquelas togas, né, que os juízes da Suprema Corte usam, como os homens de preto estão destruindo a América, falando dos Estados Unidos. Vou contar 3 fatos rápidos. Nos anos 60, 2 decisões da Suprema Corte mudaram a cultura americana por completo. A primeira decisão proibiu orações nas escolas americanas. Aí os cristãos americanos, e o país é um país cristão ainda, essencialmente, resolveram pelo menos colocar os 10 mandamentos nas paredes das escolas, já que não podia ler a Bíblia nem orar. Era proibido da Suprema Corte. Colocaram uma associação de ateus novamente, ingressou na Suprema Corte americana e obrigou as escolas a retirar os 10 mandamentos das paredes das escolas, nos anos 60. Passados alguns anos, eles proibiram qualquer tipo de manifestação cristã nas escolas americanas. Isso é definitivo. E é assim até hoje. Talvez isso explique os massacres em escolas americanas, quando um país renuncia a uma herança tão importante como é a herança cristã. Isso nos Estados Unidos, que tem igrejas fortes, tem o Partido Republicano, tem mídia, tem universidades cristãs. Isso aconteceu lá. Você imagina o que está ocorrendo aqui no Brasil. Então, a tendência cada vez mais é essa ruptura, não é, com a abstração, com o transcendente, através da cosmovisão cristã, você romper com isso, e começar a impor a cosmovisão de uma elite arrogante e presunçosa que não reflete a vontade do jurisdicionado, que não reflete a vontade da maioria das pessoas. Mas aí se dá o direito de pensar pela maioria das pessoas, porque as considera iluminada, mais culta, mais capaz. Então, isso, infelizmente, parece ser definitivo e tem avançado no Brasil e no mundo. Agora, qual que é o papel de quem quer resistir a isso? Criar estruturas paralelas para que isso possa ser discutido, debatido, para que haja influência, que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui hoje. Então, por isso que é muito importante esse tipo de movimento, para criar uma alternativa a esse falso consenso das elites que querem impor a sua vontade a qualquer custo sobre todos. Então, o que se faz nesse momento é muito importante. É
uma pergunta disso, isso já envolve algo recente da sua atuação também, doutor. Esse ativismo jurídico da esquerda, queria que você falasse um pouquinho disso. Um caso assim que me chamou muita atenção, meu filho terminou direito, e aí apresentou o TCC dele, ele contou a história de uma menina que foi fazer o TCC dela, era sobre o seguinte assunto. Como é que chama quando muda de sexo? Vai acabando com um trans, né? Transsexual foi assassinado. Era um homem que virou mulher, foi assassinado. E a polícia foi lá, registrou o homicídio, parece que achou os culpados, puniu, prendeu, tá, tudo tranquilo. E aí então começou uma ação jurídica contra a polícia, porque registrou homicídio, quando deveria ter registrado feminicídio. Que loucura. Aí o que eu olho assim, esse ativismo jurídico, eu queria que você falasse um pouquinho, doutor Cristóvão, porque isso é um absurdo. Quanto cansaço, quanto desgaste, quanto recurso vai ser consumido por causa de algo banal. Né? Algo banal. Então também não é feminicídio, é transexídio, é LGBTQcídio, é o quexídio. Aí tem que inventar, cada um que morrer tem uma coisa, então começa a ficar assim um desgaste jurídico muito grande nesse ativismo. E eu assim tive informação de que você recentemente criou dentro da OAB uma comissão já de um direito mais conservador. Podia falar um pouquinho para nós sobre isso? Ô, Ignaldo, deixa eu aproveitar. Eu vou aproveitar então, a carona aqui, meu amigo. Você faz umas perguntas boas aí, eu tenho que aproveitar ela e levar. A ideia já veio. O posicionamento, então, do Dr. Cristóvão é um posicionamento muito claro pelo conservadorismo. Então, queira ou não, com a formação dessa associação, já mostra aí uma espécie de militância conservadora, o que é positivo. Há algum preconceito? Sofreu alguma retaliação, inclusive da OAB, no que diz respeito a esse posicionamento? Vamos lá. Com relação ao ativismo de esquerda, como eu disse desde o início, ele existe. Ele tem um peso muito importante no judiciário hoje. Hoje, infelizmente, várias instituições ligadas a operadores do direito são instituições quase partidárias em vários estados, fazem militância abertamente. Infelizmente, isso ocorre, seja em tribunais, seja na própria advocacia, seja no Ministério Público, é uma realidade. No caso do nosso trabalho aqui no nosso estado, por iniciativa de um amigo que me fez o convite, o Dr. Telêmaco Brandão, ele como presidente e eu como vice-presidente, iniciamos uma comissão na OAB do nosso estado de advocacia conservadora, justamente para tentar fazer um contraponto a dezenas de comissões que nós temos aqui na nossa instituição, que tem um enviesamento à esquerda, né, e progressista, e não escondem isso. Se nós sofremos perseguição, todas que vocês puderem pensar. Eu me lembro que no dia que nós fomos tomar posse na OAB, claro que fomos tratados com certo respeito, mas você via os cochichos, aquela resistência, aquela dificuldade em aceitar sequer a existência disso. Tivemos algumas dificuldades com a imprensa local, que fez matérias duríssimas a respeito dessa iniciativa, mas, de cabeça erguida, continuamos o nosso trabalho, já soltamos alguns pareceres, estamos com algumas demandas aí dentro da OAB e avançando, né? Esse é o papel. Eu acho que o que falta muitas vezes são homens de coragem. Não estou me dizendo que eu sou um homem de coragem, ou que meu colega os que estão na comissão, mas eu acho que falta essa coragem cívica para dar o passo necessário para fazer o que é certo. O que nós defendemos não é um partido político, não é um candidato político. O que nós defendemos são valores. Valores que para nós são absolutos. Porque a crença fundamental de um cristão, de um conservador, e as duas coisas são interligadas, não existe conservadorismo sem cristianismo, as duas coisas são imprescindíveis uma à outra. Nós cremos no absoluto. Nós cremos num Deus absoluto. Nós cremos em valores absolutos. Enquanto o direito hoje é baseado em algo chamado zetética, que defende justamente a crítica ao absoluto, ao dogmático. E hoje é a matéria mais importante, hoje na faculdade de Direito. Então, quer dizer, você tem uma formação de centenas, milhares de pessoas anualmente para pensar de forma revolucionária e tem o nosso pessoal tentando, de alguma maneira, pôr um freio nisso. Não, peraí, vamos preservar o que é bom e vamos avançar no que precisa avançar. Agora, destruir tudo, criticar tudo e achar que disso surgirá algo bom, inclusive no direito, é um erro.
Então nós estamos lá para fazer o contraponto. Nós somos a contracultura hoje. Eu vejo essa revolução socialista cultural no mundo quase no estágio de total consumação. Então o que nos resta, como cristãos, como conservadores, é oferecer uma resistência, é tentar ser a contracultura e, quem sabe, em alguns lugares, criar setores de resistência que vão ser pontos de inflexão a esse rolo compressor que já está sobre nós. Nós temos que ser bem realistas quanto a isso. A nossa cosmovisão hoje, do ponto de vista institucional, apesar de termos o coração da maioria das pessoas, mas do ponto de vista institucional, nós somos uma minoria. Tudo está aparelhado em contrário. E o nosso papel, ainda assim, é ter a coragem de dizer não, isso está errado, e mostrar o caminho. Esse é o nosso papel. Deixa eu fazer uma consideração aqui, Aguinaldo. Eu achei muito interessante as colocações feitas pelo Dr. Cristóvão. E a gente está num ano eleitoral, né? Um ano aí pré-eleições, 2022. Talvez alguém nos assista com o episódio já lá e possa já ter passado de 2022. E uma frase que eu acho muito interessante é: um dia vocês vão perceber que a nossa luta não é por um candidato específico. A nossa luta é pela liberdade. Né? Então, dentro dessa ótica, e perguntando ao Dr. Cristóvão, nós sabemos que o próximo presidente da República, e repito, nós não estamos aqui para falar de um homem específico, mas nós estamos falando de uma eleição que eu tenho considerado ela como uma eleição plebiscitária, tenho repetido isso inúmeras vezes. O próximo presidente da República escolhe pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal e 31 magistrados em outras instâncias. Então eu gostaria de saber do Dr. Cristóvão como ele enxerga isso para a questão jurídica, porque 31 é um número pequeno comparado ao número de magistrados que nós temos, mas é um número considerável. O senhor entende ser importante, ou seja, as pessoas, a hora que forem para o voto, nessa conscientização política que nós precisamos viver, as pessoas atentarem para isso, ou seja, esse é um fator importante. Quem for o próximo presidente da República vai indicar 2 ministros do Supremo e 31 magistrados em outras instâncias? Fundamental, Cláudio, a sua pergunta é muito importante, sem dúvida nenhuma. Nós estamos falando de indicações, aparentemente são poucas, mas são indicações para tribunais superiores, para um nível importante da justiça que faz jurisprudência e influencia as demais instâncias. Então são indicações imprescindíveis para o futuro. Eu até acho que existe uma dificuldade hoje enorme, mesmo um presidente conservador, de fazer indicações ao judiciário, primeiro pela falta de mão de obra. Quer dizer, eu acho que o atual presidente deveria fazer uma lista de juristas conservadores, como Donald Trump fez nos Estados Unidos, e dizer: eu vou tirar meus nomes dessa lista. E não ter medo de tirar o nome dessa lista. Muitas vezes ele fez indicações ao Supremo, por exemplo, de nomes que não eram os nomes ideais. Se a tentativa dele é determinar alguém com uma cosmovisão semelhante à sua. Por quê? Porque existe o problema do Senado, se vai aprovar, se não vai aprovar, sempre tem uma postura política. Por isso que é importante também eleger senadores, deputados, com uma cosmovisão que coadune com uma indicação conservadora para essas casas, né, para essas cortes. Isso é fundamental também. Então os desafios são muitos. Agora, o que eu defendo? Que se faça uma lista de juristas realmente conservadores e que não tire nenhum nome fora dessa lista. Todos vão ser indicados, serão feitos por essa lista. Trump fez uma lista de 100 nomes. Eu acho que nós temos ainda 100 juristas conservadores de verdade, melhores do que esses 2 que foram indicados no Supremo, na minha opinião, com todo respeito a eles, melhores, mas que às vezes não são indicados porque a lista não existe, o presidente não é do meio jurídico, alguém tem que ajudar nesse sentido, ou porque tem receio do Senado não aprovar ou criar problemas. Agora, vamos ter que superar isso, porque não adianta ter o poder de indicar os nomes e indicar pessoas que muitas vezes não vão corresponder às expectativas. Eu não estou dizendo que elas devam fazer exatamente o que as pessoas querem, mas se eu tenho uma cosmovisão conservadora, eu vou dar preferência a pessoas conservadoras. Eu não posso me deixar enganar. O que você falou é exatamente o que me veio à mente, né? É um privilégio, uma coisa boa poder escolher, mas a grande tragédia é você não saber quem escolher e às vezes você não ter a pessoa adequada para escolher. Como nós temos visto aí, toda essa invasão da esquerda nas universidades, eu estou lembrando aqui de um livro chamado, acho que é A Grande Mentira,
contando toda a história, como é que era no período militar. E eles já diziam naquela época, isso em 66, que as universidades de direito já estavam tomadas pela esquerda. Então, quer dizer, está produzindo, como disse o Dr. Cristóvão, né? Já está produzindo esquerdistas. Então, você só está produzindo esquerdistas, na hora de indicar, você está indicando alguém que, de alguma maneira, já está sob aquela influência. Então, isso é uma coisa muito forte. Mas eu queria aproveitar e perguntar se você acha que essa iniciativa sua, essa iniciativa de ter uma comissão conservadora na OAB, se isso tende a crescer, se nós vamos ter também comissões em outros estados, o que você acha? Qual o resultado disso? E parabéns... Ou se vai minguar, né? Se vai minguar, né? Também. Queira ou não, a esquerda ofusca. Mas queria dar os parabéns porque você está influenciando, né? A ideia é influenciar, esse é o papel, né? Eu vou dar uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que quando nós montamos a comissão na OAB do meu estado, era como se uma nave extraterrestre tivesse descido no auditório da OAB e nós tivéssemos surgido ali diante deles. Foi um escândalo, essa é a palavra. Ficaram escandalizados, como se nós, os conservadores, fôssemos seres alienígenas e estivéssemos no planeta errado. Que loucura, essa é a sensação que eu tive, sendo bem sincero. Essa é a má notícia. A boa notícia é que muitos advogados que são conservadores e cristãos agentes secretos, começaram a sair das catacumbas, das cavernas, e pedir para ingressar na comissão. E eu já vejo em outros estados iniciativas que estão começando a acontecer, porque faltava alguém dar o primeiro passo. Eles queriam fazer o mesmo, mas não tinham coragem de fazer. Mas quando alguém começa a fazer, eles saem das catacumbas, dos esconderijos, e começam também a fazer o que nós fizemos. Essa é a boa notícia, porque a essência da população é de conservadores. Nós temos 2000 anos de civilização cristã construída. Eu não acredito que em 60 anos de marxismo, ou 150 anos, isso se ruiu. Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas ainda têm essa base cristã na sua essência, na sua formação, e essa é a esperança de uma mudança, de uma resistência ao menos digna. Ainda que vivamos no oceano de iniquidade, nós vamos ter essas ilhas de saúde mental, de saúde jurídica, de saúde espiritual para resistir a esses ataques. E coisas boas, eu acho que vão advir desse processo. Eu tenho muita esperança, apesar de tudo, apesar da consciência escatológica, o escaton, né? Eu tenho a consciência também de que se nós resistirmos, também seremos abençoados. Maravilha, olha, eu fico me perguntando, na verdade, para você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, se você está entendendo tudo que está acontecendo. O movimento influenciar, ele surge com essa tônica de influenciar, e como é gostoso a gente ver que nós, embora o Dr. Cristóvão aí parabenizou como sendo uma iniciativa muito importante, uma iniciativa única, mas olha que legal a gente ver o que ele acabou de falar, né? Ou seja, que dentro de uma OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, surge uma comissão conservadora e que outros que estavam ali como agentes secretos falaram, peraí, eu preciso me unir com essa turma. Então, que legal a gente ouvir isso. E o meu convite é para que você se una a nós. Porque, Dr. Cristóvão, Ignaldo, é um desafio. É um desafio. Porque certamente críticas virão, como já tem vindo. Né? Pessoas vão nos malhar pelo que nós estamos fazendo, dizendo que vocês são o retrocesso, né? Inclusive o candidato aí, o líder da esquerda, inclusive disse recentemente, estes valores, esta pauta de valores e família é uma questão retrógrada, então nós somos considerados como retrógrados. E eles se rotulam como progressistas. Então, como é bom, eu olho isso hoje com alegria. Falo, caramba, que legal, estão me chamando de conservador. Porque conservador é aquele que conserva. Né? Então é conservar valores e princípios. Nós não estamos falando de ser retrógrados, agora existem valores e princípios, e no nosso caso judaico-cristãos, que nós precisamos ficar atentos, porque da forma que a coisa está indo, eu me lembro de uma frase de um jornalista da Globo, que ele dizia o seguinte, com relação à questão aí da homossexualidade, ou do homossexualismo, como queiram dizer, e ele dizia o seguinte, olha, eu estou quase indo embora do Brasil. Porque antigamente você brincava com seus amigos dizendo que eles eram homossexuais. Acho que é o Arnaldo Jabor. É o Jabor. Jabor. É. E aí ele fez o comentário dizendo o seguinte, olha, nós estamos chegando num ponto que daqui a pouco vão dizer que é proibido ser falado, daqui a pouco vão dizer que é obrigado ser. É. Então eu estou indo embora do Brasil. E a gente vê que isso, na verdade, é uma tendência mundial. O mundo inteiro está caminhando para isso. Recentemente foi apresentado um projeto também de uma deputada do PT para que na certidão de casamento não se diga mais na hora da contração nascimento de núpcias. Não. No caso das núpcias. No caso das núpcias. A pessoa vai lá e aí o juiz de paz que está fazendo o casamento lá, ele diz, olha, eu vos declaro marido e mulher.
E aí há um projeto dessa deputada do PT, portanto esquerda, dizendo o seguinte, não tem mais que dizer isso. Tem que dizer o seguinte, eu vos declaro unidos. Aí tem lá o termo que se utiliza, não sei nem não é exatamente esse. Mas tira marido e mulher. Mas tira marido e mulher. Ou seja, estão destruindo valores e considerando a gente como retrógrados. Então isso é um problema, mas ao mesmo tempo me alegra pela oportunidade que nós estamos tendo de te dar este alerta, de você abrir os olhos para o que está acontecendo. Agora, dentro dessa mesma pauta, doutor Cristóvão, se me permite, por muito tempo no meio cristão, e olha, eu confesso que eu não sabia que o senhor era pastor. Para mim o senhor era advogado, era um cristão, mas não que era pastor. Eu fico feliz de saber que um pastor é advogado. Porque eu vim de um tempo, e não sou tão velho assim, né? Eu brinco que eu sou novinho demais, mas eu vim de um tempo em que, inclusive, ser cristão e ser advogado, a igreja penalizava. A igreja, não, cristão não pode ser advogado. O senhor acredita que isso também pode ter sido um fato que contribuiu com esse aparelhamento da esquerda? Ou seja, os cristãos que têm valores cristãos não se envolveram porque por muito tempo disseram que era pecado ser advogado e a esquerda falou que maravilha que vocês acham que é pecado. E aí foram aparelhando o poder judiciário? Não, eu acredito, Cláudio, que isso pode ter, sim, tido a sua contribuição no processo, mas é muito mais que isso. Eu estou falando de pelo menos 60, 50 anos de aparelhamento do sistema educacional, inclusive jurídico. Então, assim, isso aí pode ser um fator que também atrapalha, mas o que tem mais peso foi a estratégia gramscista de Antônio Gramsci de você ocupar espaços importantes na academia, na mídia, no Estado, para impor uma ideologia como se fez. E é muito interessante notar que no Brasil, um dos grandes responsáveis por isso chama-se General Golbery. O General Golbery tinha profundas ligações com o movimento globalista à época, com a Fundação Ford, com a Fundação Rockefeller, que são fundações que atuam no Brasil há décadas e que tem essa pauta anticristã, essa pauta da nova ordem mundial evidenciada. O General Golbery era um queridinho dessas fundações, tinha muita influência no regime militar. E o que ele fez? A esquerda, ele deu os jornais e a universidade, na tese da panela de pressão. Qual foi o resultado? Ao final do regime militar, essa esquerda retorna ao poder, faz a Constituição de 88, que é uma Constituição socialista, mas ainda assim ela é mais conservadora hoje do que as pautas que estão sendo pleiteadas pela esquerda. Ela já não está servindo, mas ela já é a Constituição do superestado, né, que criou esses órgãos imensos que estão sobre nós. E promove nas universidades, né, essa festa ideológica, essa jaula, que enjaulou inclusive o direito. O direito ainda resistiu alguns anos, mas dos anos 90 para cá, ele foi engolido por isso, completamente. E hoje nem se fala. Eu convido qualquer pai, qualquer mãe, o filho prestar o Enem, entrar na faculdade de Direito hoje, ver o que está nos murais, conversar com os estudantes, entender qual é a realidade hoje, que aliás não é só no direito. Isso está em todas as áreas, na medicina, até na engenharia. Então, quer dizer, o domínio hoje da esquerda, dessa mentalidade revolucionária, anticristã, ele é geral. Ele é geral. E começa nos Estados Unidos, né, quando vem a escola de Frankfurt e migra para aquele país, começa a construir a tese, através do Theodor Adorno, por exemplo, de que o cristianismo ele tem uma similitude com o nazismo, que ele é de extrema-direita. Isso já vem lá dos anos 40, dos anos 50. Isso foi sendo trabalhado na universidade, com professores, influenciando gerações e gerações. Está aí o resultado hoje, não dá para esperar um resultado diferente. Agora, o desafio é você construir um processo contrário. Retroagir isso de alguma maneira, fazer uma espécie de retroengenharia disso, para entender o processo e mudar, só com novas instituições. Não dá para fazer isso com as que estão aí. Temos que criar coisas paralelas. Então, isso nos dá esperança, porque isso está começando a acontecer. Bom, pela sua fala, eu imagino que o senhor acredita que é possível reverter a situação. Não sabemos quanto tempo demora, mas é possível reverter? Sim. Eu não digo reverter por completo, porque isso é uma, né? Mas o que eu acredito é numa resistência. Você vai ter ilhas de sanidade mental, espiritual e até jurídica. Ilha de sanidade. Vai ter uma loucura acontecendo, um caos, vai ter um grupo que vai estar ali, vai chamar aquilo para si, vai arrocar para si, vai falar, o caminho é esse aqui. Dentro de uma tradição milenar que nós temos cristã, esse é o caminho. Então, quer dizer, nós vamos ser o quê? Essas ilhas, o sal da terra. Nós seremos o sal da terra.
Nós temos aquela cidade no alto do monte a iluminar a humanidade. Esse é o nosso papel. Eu não tenho a pretensão de reverter tudo isso, mas a pretensão de sermos o sol da terra. Porque se o sol se tornar insípido, só servirá para ser pisado pelos homens. Perfeito. O doutor falando, eu lembro um livro que foi lançado no Brasil há um tempo, chamado Ponerologia, Psicopatas no Poder. E ele diz o seguinte, que a maior resistência a tudo isso são as pessoas normais. Porque no fundo, o que é o conservadorismo? É o normal da vida, né? É o normal da vida. O que é a pessoa... O que é uma família? Todo mundo sabe o que é uma família. Todo mundo sabe o que ele quer quando ele diz, vou formar uma família. Mas, de repente, conceitos de família, conceitos de identidade. O Cláudio falou da questão do casamento. Lembrei da outra, que na cédula já não tem mais sexo masculino ou feminino. Tem lugar que já é não binário. Quer dizer, é um negócio assim... Rio de Janeiro, inclusive, já aprovou no próprio RG... já se coloca não binário. O não binário, ou seja, não sou nem um homem nem sou uma mulher. Quer dizer, assim, tudo isso são pautas que corroem corroem a própria estrutura da sociedade e que pessoas normais olham isso. Gente, isso é um absurdo, né? As gerações mais maduras normalmente olham isso e falam, gente, isso é uma coisa, loucura, porque isso não faz nenhum sentido. E eu vou falar uma outra coisa. Graças a Deus, porque tem surgido uma geração nova, vamos pegar aqui Nicolas Ferreira como um representante, né? De jovens que têm visto essa loucura que está indo para um lado, mas também, graças a Deus, não é doutor Cristóvão, que tem os normais que estão resistindo, né? Que estão se posicionando, né? Até me veio uma frase na cabeça, doutor Cristóvão, se me permite fazer uma observação. A gente fala muito sobre militância, né? Então, por muito tempo, a gente olhou para a esquerda. Eles são militantes, eles são militantes, eles são militantes. E aí me veio algo na cabeça aqui, Aguinaldo. Não sei se eu tô certo, você me corrige aí se eu estiver errado, tá? Já pensei e tá certo. Ok. Então, na verdade é o seguinte, existe uma militância de esquerda. E nós não queremos tirar o direito deles de ser militantes. O que não pode é eles tirarem o nosso direito também de militar pela nossa causa. Ou seja, tenham a liberdade de serem militantes. Coloquem os seus valores, vão para as mídias sociais, coloca tudo. Tem até vídeos aí de crianças mexendo num homem que estava nu. E eles disseram que isso era arte, que a mãe estava junto, que a mãe autorizou. Inclusive houve um processo contra essa faculdade que colocou as crianças lá. E aí no judiciário, olha o judiciário aí de novo. Diz que não, isso é arte. Não tem nada de errado nisso que aconteceu ali. Era apenas uma exposição artística. Então eles são militantes em todas as áreas. Jurídico, educacional, na política. Artístico? Artístico. Poxa, então peraí. Por que nós não podemos militar por uma boa causa? Por que nós não podemos militar por causas conservadoras e ser, como disse aí, não é nem como disse o doutor Cristóvão, né? É como diz a Bíblia. Sermos sal da terra e luz do mundo. Então, eu acredito, Aguinaldo, que o nosso convite para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo se você acredita nestes valores, una-se a nós nesta militância do bem, nesta militância de levar valores judaico-cristãos. Então fica aqui o meu convite para que você venha conosco para essa luta. Seja sal e seja luz. Seja sal e seja luz. Aguinaldo, já estamos acabando, hein? Vamos lá. O negócio voou. Né? Eu já agradeço, doutor Cristóvão, que está conosco. Nós temos apenas 5 minutinhos para acabar. Então, não sei se tem mais alguma pergunta, Aguinaldo. Ou dá aí a oportunidade do doutor Cristóvão dizer o que pensa sobre tudo que tem visto. Isso. Eu queria que encerrasse aí toda essa sua luta. Por que você entrou nessa luta? Qual a sua perspectiva daqui para frente? Eu entrei, Aguinaldo, Cláudio, na verdade foi um chamado mesmo, não tem outra explicação. Eu já estudo esses assuntos há pelo menos 10, 15 anos e eu comecei numa pequena rádio de igreja, fazendo um programa de internet muito simples, chamava Momento Escatológico. Eu comecei a fazer análise sobre a política americana durante 1 ano, 2 anos, antes da eleição do Donald Trump. Eu tive o privilégio de ser um dos primeiros a antever a eleição do Trump, a mostrar que havia nos Estados Unidos um clamor de uma maioria silenciosa por um governo conservador. Isso está registrado, mas era um canalzinho pequenininho aqui no meu estado, pouco conhecido. Mas eu tive esse privilégio. E eu fui levando essa mensagem há algum tempo. E, de repente, por um dado momento da minha vida, Deus foi abrindo outras portas. A gente foi conhecer outras pessoas que tinham visão semelhante. E fomos aqui no meu estado fazendo um grande movimento. E eu tenho orgulho de dizer que no meu estado, Goiás, hoje é um estado referência em matéria de conservadorismo no Brasil. Nós temos grandes nomes aqui, inclusive na internet, muito consagrados, que estão aqui do meu estado. E eu tive o prazer de acompanhar o
crescimento e contribuir de alguma maneira para isso. Então, começou dessa maneira. O que eu penso em relação ao futuro? Eu penso que, independente do aparente poder que essas forças têm, nós estamos falando de forças muito bem financiadas, forças que recebem incentivos no mundo inteiro, bilhões e bilhões de dólares, nós temos também a questão espiritual que não pode ser separada. Deus tem um propósito em tudo isso. E eu sei que o nosso mandamento é resistir ao príncipe desse século. É como eu disse, vamos criar as ilhas de sanidade mental, espiritual e jurídicas. Vamos ser essa luz. Porque a maioria da população está à margem dessa loucura toda e sofrendo. Em alguns lugares mais do que nós. E o nosso papel é ser essa referência, esse refrigério para essas almas, para essas vidas. Para trazer essa sanidade que está sendo perdida em quase tudo. Esse é o nosso papel. E nesse propósito nós vamos até o fim. Até o fim mesmo. Esse é o nosso propósito. E felizmente eu tenho encontrado na minha caminhada muitas pessoas que têm colaborado com isso. Como eu disse no começo, a iniciativa dessa comissão na OAB do meu estado foi do meu amigo, Dr. Telêmaco, que me convidou. E eu aceitei o convite, estou lutando ao lado dele, mas a iniciativa foi dele. Então são pessoas que vão surgindo na vida da gente com valores semelhantes e com coragem para fazer o que é certo. Então isso me motiva muito. Eu vejo muitos jovens também que estão abraçando a causa conservadora. Nós também temos aqui no meu estado muitos jovens conservadores que são referência na internet, fazem um trabalho muito legal. Isso me dá esperança no futuro. Eu tenho filhos que eu estou formando também para ser um ponto de resistência, que estão entendendo a mensagem. Então, quer dizer, eu acho que é uma luta de trincheira. Ela tem que ser travada família por família, igreja por igreja. E se isso acontecer em escala, ninguém vai resistir a isso. Por que a esquerda quer nos calar? Por que nós não podemos falar? Porque se nós falarmos, nós trazemos luz aos tempos. E eles não podem prevalecer, eles sabem disso. Eles sabem que há um absoluto. Eles sabem que há uma verdade. E que nós a dissemos. Eu debato com eles há muitos anos no meu estado, em programas de televisão, inclusive. Em debates públicos. Nunca perdi um debate deles. Não porque eu sou bom no que eu faço, mas é porque eu trago a verdade. Diante da verdade, eles vão argumentar o quê? Excelente. Bom, poxa, olha, gratidão ao Dr. Cristóvão pela possibilidade de estarmos caminhando juntos, né? Eu creio que essa luta que nós estamos, e aí faço coro aqui a colocação que o Dr. Cristóvão fez, e sempre usando aí referências bíblicas, né? Que são os nossos valores basilares, de que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados, contra potestades espirituais, e que deve haver de nós um posicionamento. Então eu fecho da minha parte o nosso episódio de hoje, voltando no que eu falei no início. Para que haja mudança, tem que haver indignação, tem que haver posicionamento e tem que haver influenciar. Um movimento de influenciar. Então o que nós estamos fazendo é isso aqui. E espero que vocês, ao ouvirem, ao assistirem esse episódio, influenciem outras pessoas. Então, além de você nos seguir no canal, clicar aí no joinha para ser notificado, né? Clicar no sininho, mas que você também encaminhe para outras pessoas este episódio, os outros episódios que estão aí, toda quarta-feira agora, Central Antimarxismo, Questão de Opinião, que acontece diariamente de terça a sexta-feira e que também é colocado aqui no canal. Então, divulgue, influencie e entre aí nas nossas mídias sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, Movimento Influenciar. Faça parte, seja conosco deste movimento que se propõe a ser sal da terra e luz do mundo. Não apenas dentro das quatro paredes de uma igreja, mas que nós possamos ser verdadeiros militantes do bem, militantes dos valores do reino, que nós possamos avançar e alcançar aí um bom resultado. E eu tenho certeza que nós seremos esta resistência, como dito aí pelo Dr. Cristóvão, e nós avançaremos nos valores do reino. Chegamos ao final, Aguinaldo. Terminando, eu só queria deixar aqui uma palavra do Dr. Cristóvão, que inspira. Quando você se posiciona, outros se posicionam ao seu lado, né? Quando você fica omisso, eles também permanecem escondidos. Então, influencie e você vai ver que tem pessoas do seu lado só esperando você se levantar. Deus abençoe vocês e até o próximo Movimento Influenciar.